nos separará, não é, do amor de Cristo? Nada. Seja o que for. Seja o que for. Eu sou filho de Deus, obviamente, Deus está cuidando de mim em qualquer circunstância. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo, eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, esse outro cântico é um hino antigo que fala também em situações que a gente possa estar passando, mas que nesses momentos de situações de tribulações, ou de provações, ou de aflições, que a gente lembre. Israel fala disso, os salmos falam disso. Olha, irmão, só lembrando para vocês, há muitas pessoas que gostam de ler os salmos como livro de autoajuda. Isso é uma prova de que essa pessoa não entende nada de Deus e da Bíblia. Os salmos falam muito mais de situações calamitosas na vida dos salmistas e do povo de Israel do que de vantagens e autoajuda. Eles tratam muito mais disso. E nessas situações, os salmistas louvam a Deus. É disso que trata os salmos, né? Então, se da vida as vagas procelosas são termos antigos que a gente nem usa mais. Então, se da vida as vagas procelosas, o que quer dizer isso? Se na tua vida está vindo a rodo sobre ti vagas são grandes ondas, tipo de tsunami. Procela é o que? Destruição. Vagas procelosas, ondas destruidoras, um tsunami. Então, se está passando por cima da tua vida um negócio desse, te lembra quantas bênçãos Deus já operou na tua vida. Não te deixa levar por essa situação. Presta atenção. É isso que ele está dizendo. Quantas bênçãos que tu tem recebido de Deus. É isso que ele está falando aqui. Vamos ver isso aqui. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes uma vez, tiverás surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar.
que tesouros prometidos tens, nunca os reis da terra poderão comprar. A mansão celeste que faz habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás o peso quando Deus já fez. Seja o teu combate longo, prega aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio vem orando mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. A pregação trata disso. Tudo está ruim na tua vida, não te desespera. Se com desalento é desânimo total, eu estou desalentado, eu não aguento mais. Nós vamos ver na pregação de hoje, trata disso. A situação que o salmista se encontrava. E terminou o salmo com ele nessa situação. Muito bem. Então, lembra do que Deus fez. E nós vamos ver que o salmista, ele clamava a Deus o tempo inteiro. Ele sabia o que estava acontecendo com ele e por que estava, digamos, de quem estava vindo aquilo. Ele sabia. Então o teu combate é longo? O salmista fala que sim. Nós vamos ver que ele fala que desde moço eu oro a ti, Senhor, e não tenho resposta. Vamos ver isso. Não é? Então, mas não desanime. Não desanime. O salmista não desanimou. Ele estava no fim da vida praticamente, pelo que ele diz no salmo, mas ele não desanimou. O tempo todo. Então, irmãos, é disso que nós vamos tratar. É disso que tratam os salmos, na maioria, viu? E as pessoas usam salmos como livro de autoajuda. Isso é uma prova da ignorância total da Bíblia e de Deus e de tudo. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 88. Salmo 88. (18 versículos). Diz que é um salmo dos filhos de Coré. Os filhos de Coré eram ministros de louvor, nomeados pelo próprio Deus no templo. Aí diz aqui que é dos filhos de Coré ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Muito bem. Esse título que tem escrito em cima, irmãos, Lamentação de um atribulado, isso aí foi colocado pelo editor da Bíblia. Quem for o editor da Bíblia, as pessoas colocaram esse título aqui em cima. Mas esse que está escrito aqui, Cântico, Salmo de Coré, isso está nos originais. Certo? Isso está nos originais. Esse título aqui, que tem em cima de cada salmo, Súplica e Confiança, 87, Jerusalém de Deus amada. Então, esse aqui quem colocou foi o editor das Bíblias. Mas essa outra parte que tem escrito aqui, Salmo dos filhos de Coré, Cântico, Cântico dos filhos de Davi, isso aqui está nos originais. Certo? Então, diz assim o Salmo. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado como os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira.
Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. De antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. E há um tempo, aliás, me circundam. Para longe de mim afastaste amigos e companheiro. Os meus conhecidos são as trevas. Pense num salmo desgraçado. Só tem esse salmo na Bíblia desse jeito. Todos os outros salmos, como eu já disse para vocês, eles apresentam muito mais tribulações na vida dos salmistas e do povo de Israel do que momentos de glória. Então, os salmos eles tratam muito mais do peso da mão de Deus sobre eles, e quase sempre, ou sempre, por causa da desobediência, mas mesmo assim eles louvam a Deus, mesmo assim eles encontram alento de alguma forma na graça de Deus, mesmo assim eles sabem que Deus os levantou, Deus matou seus inimigos, o que seja. Quer dizer, os salmos, muito mais da metade tratando das desventuras que aconteceram na vida deles, mas eles têm momentos de glória a Senhor, eles têm momentos de dizer, mas tu, Senhor, és fiel, tu não sei o que, nos alentaste, tu fizeste. Esse aqui não. É só esse que é assim. Esse aqui o cara começa em desgraça e termina numa desgraça maior ainda. E sabe que essa desgraça vem de Deus. Era um ministro de louvor do templo, muito provavelmente. Então, irmãos, prestem atenção a isso. Normalmente nós somos ensinados que as coisas boas ou o bem procede de Deus e que as coisas ruins ou o mal procede de Satanás. Somos ensinados que a luz está associada a Deus e as trevas a Satanás. Como nós vimos no domingo passado, o apóstolo Pedro nos ensina que nós somos um povo especial para Deus, um povo eleito com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vimos isso na pregação do domingo passado. 1 Pedro 2,9. Então não há dúvida, portanto, que as trevas e a luz estão em partidos diferentes. Só que com relação à salvação, com relação ao pecado, com relação ao relacionamento com Deus. As trevas do salmista aqui não tinham a ver com o relacionamento dele com Deus. Então, como entender um salmo desse, que mostra um homem de Deus nas mais densas trevas existenciais, e mesmo sabendo que elas vinham de Deus, clama por livramento durante a vida inteira, sem ser ouvido? Sequer o homem foi ouvido. Ele demonstra aqui no salmo dele. Obviamente, repito, as trevas do salmista aqui não estão associadas ou não são as mesmas trevas das quais Pedro fala, quando diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali Pedro está falando que Deus nos tirou do inferno para o céu. O cidadão aqui não. O inferno que ele está vivendo aqui era um inferno existencial. Eram trevas existenciais, não tem nada a ver com salvação, nada com céu. E sabia que isso vinha de Deus.
Olha, irmãos, esse conceito de inferno ainda não havia no Velho Testamento. O pessoal lá do Velho Testamento, os hebreus, eles não tinham esse conceito ainda de inferno. Inferno para eles era a morte, simplesmente. A morte, que é o sinônimo de Sheol, inclusive Hades, essas palavras tem na Bíblia, tanto em grego como em hebraico, elas querem dizer a mesma coisa. Inferno, para eles, o significado é morte, é ser enterrado, é ir para as profundezas. É só isso. Eles não tinham ainda lá no Velho Testamento o conceito de céu, inferno, ressurreição. Eles não tinham esse conceito de ressurreição. Esse conceito vai aparecer já no Novo Testamento. Muito bem, irmãos. Nós temos estudado aqui nas últimas semanas, as 2 últimas semanas, nas nossas aulas, segunda-feira, sobre o livro de Jó. Então não podemos deixar de ver semelhança entre a desventura desse salmista aqui com as desventuras vividas por Jó. E nós sabemos que as desventuras vividas por Jó foram causadas por Deus. Irmãos, quando a gente estuda o livro de Jó, eu falei para vocês aqui nessas 2 últimas semanas, é um negócio que você tem dificuldade. Como é que pode? Como é que pode? Foi Deus quem infligiu aquele terror, aquela desgraça toda sobre Jó. E ele fez isso porque ele quis e acabou-se a conversa. E ele diz mais, no capítulo 2, é terrível você ouvir isso, mas que Deus é esse? A pessoa fica falando. Porque o diabo deu corda, digamos assim, em Deus. Teu servo Jó, vê meu servo Jó, foi Deus que puxou o assunto, vê meu servo Jó, homem bom, também, o senhor dá tudo para ele, tire para ver se ele não vai te amaldiçoar. Não vai te amaldiçoar. Deus diz, pois então tire, mas não lhe tire a vida. E mais, no relato do capítulo 1, está dizendo que todos os males que vieram sobre Jó, foi Deus mesmo quem mandou, não foi Satanás não, foi Deus. Está lá escrito isso. Através dos sabeus, através do fogo que desceu do céu, vindo de Deus, está lá escrito, através de uma ventania grande que veio, o diabo não tem poder sobre essas coisas. Então, através dos heveus, sei lá quem, foi povo que Deus mandou atribular Jó. Somente no 2º capítulo, quando de novo o diabo aparece para conversar com Deus, e foi Deus quem puxou o assunto com ele de novo, e diz, está vendo meu servo Jó? Prestem atenção no que está escrito no capítulo 2. Está vendo meu servo Jó? Prestem atenção, hein? Deus se dirige ao Satanás dizendo isso. Está vendo meu servo Jó? Tu me incitaste contra ele. Pode um negócio desse? Tu me incitaste contra ele para que eu fizesse com ele o que não era nem merecido. E ele não me traiu. Prestem atenção. Deus se dirigindo ao diabo dizendo, você me incitou contra o meu servo, eu fiz tudo isso contra ele, porque peguei corda de você, digamos assim, mas ele não me traiu, para lhe mostrar que meu servo realmente é puro. Pode um negócio desse, uma conversa dessa de Deus com o diabo? Então é preciso a gente saber quem é esse Deus. É preciso a gente conhecer o nosso Deus, senão a gente, quer saber de uma coisa, esse negócio é tudo conversa. Então quando eu sei quem é Deus, aí eu sei quem é Deus. Aí o diabo de novo tira a saúde dele para ver uma coisa. É isso que quer dizer? Pele por pele? Tira a saúde dele para ver uma coisa. Aí Deus diz, pois tire. Só não lhe tire, foi Deus que mandou de novo. Aí sim, diz que Satanás feriu Jó com doença. É o único lugar que diz que foi Satanás que fez alguma coisa contra Jó. É nesse momento. E mais, Satanás não aparece mais depois no livro. Tudo é com Deus. Pois a gente não tem como deixar de ver semelhança com esse salmista aqui, com a situação de Jó. Ele tinha consciência de que era Deus quem estava mandando para ele essas vagas procelosas. Era Deus que estava mandando para ele as mais densas trevas. Era Deus que estava tirando dele os amigos, a saúde. Ele sabia disso, esse camarada aqui. Só que tem um detalhe. A situação do meu amigo salmista aqui é muito mais desgraçada do que a de Jó. Porque Jó, no final, Deus conversou com ele e mostrou para ele quem era Deus e quem era Jó. Em nenhum momento Deus explicou para Jó por que ele tinha sofrido. É comum se ouvir e se ler sobre Jó dizendo que o tema do livro é por que o justo sofre. O livro não trata disso não, senhor. O livro não explica por que o justo sofre coisa nenhuma.
Inclusive, quando Jó questionou Deus, Deus não respondeu a ele nada acerca disso. Deus disse para ele, coloque-se no seu lugar. Eu sou Deus e acabou-se a conversa. Pronto, foi só isso. Só que Jó teve esse final feliz, digamos assim, no livro. Deus mostrou-se a Jó e mostrou a Jó quem ele era. Então Jó chegou a dizer, Senhor, eu de fato não te conhecia, agora eu te conheço. Eu te conhecia só de ouvir dizer, agora os meus olhos te veem. Mas esse salmista aqui não, coitado. Esse aqui permaneceu na maior desgraça. Terminou o salmo e acabou, pronto, não diz pra gente mais nada. Segundo o entendimento do salmista, até onde terminou o salmo, ele continuou no mais absoluto esquecimento, digamos assim, de Deus, na desgraça que Deus mesmo lhe infligiu. O último versículo nos mostra claramente isso. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Quer dizer, ele sabia que até o abandono dos amigos, que nem Jó, foi abandonado por todo mundo, ficaram só os seus 3 amigos e depois mais 4, falando besteira lá para ele, atormentando mais ainda ele. Todos abandonaram Jó, família, tudo. Pois esse aqui também. Ele está dizendo que foi Deus que fez isso. Aí no fim ele diz, os meus conhecidos são trevas. Ou seja, a minha única companhia que o Senhor me deixou foi a desgraça. Foram trevas, foram ondas procelosas. Que coisa horrível, meus irmãos. O início do Salmo deixa claro que o salmista era um homem de Deus. Sem nenhuma dúvida, e ele tinha consciência disso. Ó Senhor Deus da minha salvação. O homem sabia com quem ele estava falando, sabia o que estava acontecendo. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. O homem sabia quem era o Deus dele. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. E ele sabia que a única salvação que ele tinha que vir de Deus. Irmãos, lá no versículo 9, ele repete a petição dele. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Esse te levanto as minhas mãos é uma atitude de total dependência, como uma criancinha faz com a mãe ou com o pai, às vezes, quando ele quer colo ou quando ele quer alguma. É essa a visão. Senhor, quando eu te levanto as minhas mãos, eu estou dizendo, eu dependo totalmente de ti. Esse negócio do povo levantar as mãos na igreja, ele nem sabe o que é isso que quer dizer. Quando levantam as mãos é isso, Senhor, eu só dependo de ti. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa, não tem a quem eu clamar. É a ti, Senhor. É isso levantar as mãos dos salmos na Bíblia. É estar totalmente rendido, totalmente dependente de Deus. Lá no versículo 13, mais uma vez ele diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã, ou seja, antes de amanhecer o dia, é isso que quer dizer antemanhã, já se antecipa diante de ti a minha oração. E olhem que isso não era de hoje não. Versículo 15. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Mais uma vez, nós lembramos a experiência de Jó. Embora Jó fosse um homem íntegro, reto, Deus mesmo disse isso a Satanás. Consciente de que as suas desventuras vinham de Deus, ele disse isso para a mulher dele. Mulher, tu falas como uma louca.
Porventura receberíamos de Deus o bem e não receberíamos também agora o mal. Então Jó sabia que aquilo vinha de Deus. Pois é. Então, irmãos, como eu disse para vocês, Deus nunca explicou para Jó por que aquilo aconteceu, não. Apenas mostrou-lhe a perspectiva correta. Você não tem que me questionar nada. Eu sou o Senhor, você é o servo. Isso é o bastante. Saiba disso e está resolvido o problema. Como Paulo, Senhor, tira o espinho da minha carne, fique com o espinho e tudo aí. A minha graça te basta. Está bom demais. Eu sei o que é bom para você. Não é você que sabe o que é bom para você. Então você vê um salmo desse, que loucura é essa? Que salmo é esse? O que é que eu tenho que aprender com um negócio desse? Irmão, será que todos aqui têm consciência dessas coisas? Ou nós estamos naquele velho ensinamento de que as coisas boas vêm de Deus, as coisas más vêm de Satanás? Como se houvesse dois deuses no mundo, o Deus do bem e o Deus do mal. Esse é o entendimento geral em qualquer igreja e quase qualquer irmão. É isso que quer dizer, existem dois deuses. Um Deus do bem e um Deus do mal. O que me acontece de bom foi Deus quem fez. O que me acontece de ruim foi o diabo que fez. Essa é a concepção geral da igreja como um todo, com raríssimas exceções. Será que todos, irmãos, eu ensino isso aqui o tempo todo, será que todos têm consciência de que Deus é Senhor da luz e das trevas? Será que todos têm consciência que Deus é Senhor do bem e do mal? Será que todos têm consciência que Deus é Deus dos anjos, arcanjos e serafins e querubins, os seres celestes angelicais do céu, e é Senhor também de Satanás e de seus demônios? E mais, será que todos têm consciência de que, embora nós não entendamos, como Jó não entendia, deixou claro o livro todo que ele não entendia, questionando Deus e tal, e Deus não respondeu para ele, Deus não explicou para ele nada, apenas mostrou quem é você e quem sou eu, só isso. Deus usa o mal para nos disciplinar, para nos punir, para nos ensinar. Como é que Deus vai punir alguém? É com o bem? É? Não pode. E como é que ele vai punir alguém com o mal através de uma pessoa de bem? Também não pode. Ele vai punir a pessoa com o mal através de uma pessoa de mal. E essa pessoa de mal é dele também. Jó aprendeu a lição. Por isso que no final ele disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. O que é que ele quer dizer com isso? Deus não pode ser visto, Deus é Espírito. Agora eu sei quem tu és. Agora a minha intimidade contigo aumentou. É isso que ele quer dizer com meus olhos te veem. O salmista, mesmo em grande confusão, nós vemos aqui no versículo 15 ele dizer, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Eu estou confuso, Senhor. O salmista sabia que estava nas mais densas trevas e sabia que tudo isso vinha de Deus. Olha o versículo 16. Aliás, versículo 6. Puseste-me, ou seja, ele está dizendo Deus, Senhor, o Senhor me colocou nessa situação. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Eu estou confuso, eu até não entendo o porquê, mas eu sei que é de ti. Versículo 8. Apartaste de mim os meus conhecidos. Foi Deus quem fez isso. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Ou seja, estou sem saída, Senhor. Não tenho mais amigo, tu tiraste todos os meus amigos.
Detalhe, ele está dizendo aqui que foi Deus quem fez tudo isso. Irmãos queridos, nós temos consciência dessas coisas. O que é que um salmo desse pode nos ensinar? Diante das provações pelas quais passamos, diante das tribulações nas quais vivemos, às vezes por longos e longos tempos, será que temos consciência de que elas provêm de Deus e que são para o nosso bem de uma forma ou de outra? E esse bem é a nossa salvação, é a nossa santificação. Vejam, repito, que o salmista sabia disso. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença, meu Senhor, a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Ou seja, um salvo sabe que tudo que ele estiver passando vem de Deus e sabe que a sua salvação tem que vir de Deus também. Aí eu estou dizendo, o que é que um salmo desse está fazendo aqui na Bíblia? O que é que um salmo desse tem para nos ensinar? Quanto tempo dura uma tribulação? Quanto tempo dura uma provação? Por quanto tempo eu tenho que orar e aguentar esse negócio? Vamos aprender com um salmo esquisito da Bíblia, que começa e termina com a desgraça do salmista. Pelas suas palavras, nós vemos que o homem estava no limite entre a vida e a morte. Versículo 3 até o 5. Pois a minha alma está farta de males, a minha vida já se abeira da morte. Ou seja, Senhor, eu estou na beirinha da morte, eu estou já caindo dentro da morte. Estou contado como os que baixam a cova. Ou seja, Senhor, eu já sou um pré-defunto. Eu já sou até contado como um defunto. Sou como um homem sem força atirado entre os mortos. Ou seja, esse cara já está praticamente morto. Joga ele dentro da vala comum. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais tu não te lembras. Porque naquele tempo a ideia era, morreu, acabou-se. Até Salomão, em Eclesiastes, chega a dizer que o homem é como um porco. Morreu, todos os dois estão mortos, acabou-se. Não tem mais o que fazer, não. Então esse era o entendimento deles, mais ou menos naquela época, né, em algum momento. Salomão falou isso quando estava também afastado de Deus. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Então essa era a visão do salmista, que era a vida dele naquele momento. Era a vida desse homem naquele momento. Só que reparem bem esses versículos seguintes aqui. Olhem o que é o conhecimento de Deus, mesmo com a teologia limitada que eles tinham naquela época. A teologia deles ia só até a morte. Quando morreu, acabou-se. Eles não tinham ainda a teologia da ressurreição, da vida eterna. Eles não tinham ainda isso. Eles não tinham esse conhecimento ainda. Então, olha a argumentação do homem diante. Depois que ele conta, chora. Olha do 10 em diante. Senhor, mostrarás tu prodígio aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Olha a argumentação do homem ao Deus da salvação dele. Senhor, se eu morrer, tu ainda tens como me mostrar algum prodígio? Eu ainda tenho como te louvar em função desses prodígios? Eu não, Senhor. Será referida a tua bondade na sepultura e a fidelidade nos abismos? Senhor, se eu morrer, eu não vou mais poder falar das tuas maravilhas.
eu não vou poder mais falar da tua fidelidade. Doze. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento, que era o sinônimo de morte para ele? Então preste atenção no argumento do homem. Senhor, se eu morrer, como tu ainda te mostrarás a mim? Como tu ainda mostrarás a mim os teus prodígios e maravilhas? Senhor, se eu morrer, como poderei ainda cantar louvores a ti? Senhor, se eu morrer, como poderei proclamar a tua bondade e a tua fidelidade ao povo? Esse conceito que eles tinham de que morreu acabou, nós podemos ver isso em outros salmos da Bíblia. O Salmo 115, 17, tem esse versículo aqui no meio desse salmo, também sem qualquer relação com o resto do salmo, mas está dizendo aqui: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então repare que esse outro salmista era outro salmista aqui, também tinha essa concepção da época. Os mortos não têm mais como louvar a Deus, porque morreu, acabou, esqueceu, não tem mais nada. Era essa a teologia deles na época, era esse o conhecimento deles, só ia até aí. Isaías 38, 18, 19, quando o rei Ezequias foi curado e tal, que ele estava para morrer, aí pediu a Deus para curá-lo, para que ele ainda restaurasse o reino dele, ajeitasse as coisas lá e tal. Ele, quando cantou o seu hino, 38, 18, 19, quando ele cantou o seu hino de adoração e louvor, que é um salmo, ele diz também no 18, 19, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua felicidade. Então, quando ele diz, Senhor, se eu morrer, eu não vou poder restaurar o que eu já fiz de desmantelado no teu reino, como rei. Então me dá aí um tempo para eu ajeitar. E ajeitou. E ele diz aqui, olha, é só os vivos que podem te louvar. Só os vivos podem contar tuas maravilhas aos filhos. Repare que isso fazia parte da teologia deles na época. E esse foi o argumento do homem para dizer, Senhor, se eu morrer, acabou-se tudo. A tua glória em mim e através de mim, acabou. Irmãos, com toda honestidade, será que quando nós clamamos a Deus e oramos por causa de alguma tribulação, sejam elas quais forem, inclusive enfermidades de morte, como era o caso do salmista, será que nós temos em mente que o Senhor Deus está envolvido nessas tribulações? Ou melhor, Ele está por trás dessas tribulações e à frente dessas tribulações? E que tanto as tribulações como uma possível solução delas acontecem para a glória do Senhor? Honestamente, em quase 100% dos casos, não. Nós oramos por causa do nosso bem-estar. Clamamos a Deus por causa do nosso bem-estar. Não temos em vista que é a glória de Deus que está em jogo nesse negócio. Tanto na tribulação, como numa possível cura, ou não. Como o salmista aqui, terminou sem cura nenhuma, sem resposta nenhuma, e acabou-se a conversa e está bom assim mesmo. Esse é o meu Deus, pronto. E isso acontece para a glória de Deus, pronto. Deus não tem que nos dar explicações de nada. Somente um profundo conhecimento de Deus, meus irmãos queridos. Somente um profundo conhecimento de Deus permitirá que nós tenhamos um raciocínio desse tipo na hora de fazer uma oração a Deus, como o salmista, mesmo no limite das suas forças. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro
Desde antes de amanhecer o dia, já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer. Desde moço, o negócio não era de hoje, não. Sob o peso dos teus terrores. Não são terrores do inferno, não. Não são terrores de demônios, não. São os teus terrores. Eu sei quem é esse Deus? A partir de hoje, se vocês saírem andando o resto da vida de vocês, de igreja em igreja, aqui em João Pessoa, em Natal, em Recife, onde vocês forem, provavelmente, nunca vocês escutarão uma pregação dizendo um negócio desse. Vocês vão ouvir centenas dizendo que Deus te ama, Deus quer resolver o teu problema, Deus quer não sei o quê. Quem disse isso? Quem disse isso? Na Bíblia não está isso. Então, meus filhos, observe que mesmo desorientado, o pobre salmista, mesmo sem receber nenhuma resposta de Deus, ele confiava em Deus, sabendo que tudo que estava acontecendo com ele provinha de Deus. Até mesmo o esquecimento de Deus, ele sabe que estava de acordo com a vontade de Deus. Ele clamava, mas ele sabia, foi o Senhor que apartou de mim até os meus amigos. Foi o Senhor que me botou na mais profunda treva. Foi o Senhor que mandou essas ondas para me desgraçarem tudo. Foi o Senhor. Ele sabia disso. Por isso que ele clamava ao Senhor constantemente e incansavelmente desde moço. Que situação desalentadora, meus irmãos. O Salmo termina sem fazer qualquer menção de que o homem tenha recebido sequer uma resposta de Deus, como ele deu a Paulo. Fique doente, a minha graça te basta. Pronto. Nem isso esse aqui recebeu de Deus. 16 a 18. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigos e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Quer dizer, só o que me restou como conhecidos, como companheiros, como amigos foram as trevas. E prestem atenção, o salmista nunca idolatrou, o salmista nunca foi atrás de soluções diferentes, ou em lugares diferentes, ou com pessoas diferentes de Deus, como normalmente em grande quantidade de os ditos crentes fazem. Onde é que tem uma oração poderosa aí? Eu vou lá. Onde é que tem uma reunião de oração no Senhor? Eu vou lá. Isso é idolatria. Aqui na nossa igrejinha, meus irmãos, há pessoas enfrentando problemas de saúde ou de falta de saúde há tempos. Vocês sabem disso. Há tempos. Aqui na nossa igrejinha, nós temos irmãos que por absoluta desobediência a Deus, têm enfrentado problemas familiares há tempos. Há tempos. E eu sei, e digo para os irmãos, isso vem de Deus. Temos acompanhado estas pessoas. Temos insistido no ensino, vocês são testemunha disso aqui. Temos insistido na necessidade de arrependimento, na necessidade de crescer no conhecimento do nosso Senhor, porque sem nenhuma dúvida, o nosso desespero, meu Deus, o que é isso, não sei o quê, isso está diretamente ligado ao nosso desconhecimento de quem é esse Deus que eu digo que sou servo. Total desconhecimento de Deus e da sua
providência. Eu recito o Salmo como está no boletim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois é, mas uma tribulação que me sobrevém, eu amaldiçoo ela na hora e quero expulsá-la de todo jeito e vou atrás de uma reunião de oração não sei onde. Mas, doutor, foi Deus que mandou a tribulação, doutor? Você não é crente? Você não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então como é que você vai atrás, seja lá quem for, de Macedo, onde for. Eu já vi crente daqui da igreja, daqui da nossa igreja, saindo lá da igreja de Macedo com a rosa na mão. Quando eu falo aqui irritado, eu sei do que eu estou falando. Eu ia passando lá e vi a pessoa saindo de lá de dentro com a rosa benzida na mão. E sei de outros que foram lá atrás de cura. Sei de outros que chamaram o pastor de lá da Igreja Universal para ir orar na casa dele. Eu sei disso. Irmão daqui da nossa igreja. O que é isso? Desconhecimento total de quem é Deus. Desconhecimento total da providência de Deus. Só é Deus aquele Deus que me abençoa. O Deus que me manda uma provação, uma tribulação, esse é o demônio. Esse eu vou, como é que se diz? Exorcizar com o pastor lá do Macedo. Sabe qual é o negócio que uma pessoa dessa tem com Deus? Nenhum. Sabe qual é o negócio que Deus tem com uma pessoa dessa? Nenhum. Mesmo sendo daqui da igreja. Muitas vezes ouvimos queixas, reclamações, algumas vindo de pessoas maldizentes que são imediatamente repreendidas. E precisamos aqui mostrar a diferença de comportamento pelo ensinamento através da atitude desse salmista. É por isso que esse salmo está aqui. Com certeza, a situação desse salmista era muito pior do que qualquer situação que qualquer irmão aqui possa ter passado, ou está passando, ou vir a passar. Observe, irmãos, que o salmista apresentava suas queixas para quem? O homem apresentava o seu amor, o seu clamor para quem ou diante de quem? Vamos ler. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. O homem não estava atrás de solução para problema dele, não. Ele estava atrás do relacionamento com Deus, sabendo que era de Deus. Senhor, Tu é que tem que resolver isso, é o Senhor que sabe disso. Eu não quero soluções mágicas. Eu não quero curandeiro. Eu não quero oração de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Eu quero um relacionamento correto com meu Deus. Ah, irmãos queridos. Como temos visto, pela falta de conhecimento de Deus e por seguir ensinamentos falsos, diante de alguma tribulação, pessoas ditas crentes e até daqui da nossa igreja buscam soluções mágicas em reuniões ditas de oração, onde tem um cidadão lá, ou uma profetisa, ou que o valha, missionária de oração poderosa. Detalhe, seja onde for. Lá no Cafundó, não sei de onde, uma garagem, não sei de onde, a pessoa sabe que tem essa reunião de oração poderosa, uma profetisa, um pastor, não sei quem, a pessoa presbiteriana vai no lugar desse, lá atrás de cura, atrás de solução. E a igreja presbiteriana é conhecida, até o almanaque abriu, uma enciclopédia de pobre, até o almanaque abriu. Se você procurar lá igrejas, e quando aparecer presbiteriano, vai dizer lá, igreja que se caracteriza pela fidelidade no ensino da palavra de Deus. Pois é, está lá no almanaque abriu. Aí fidelidade no ensino é uma coisa, fidelidade no aprendizado é outra.
Eu vivo dizendo para vocês aqui, ler a Bíblia é uma coisa, meditar na Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa, totalmente diferente. Então, meus filhos, estas pessoas que andam atrás de oração poderosa para tirar a tribulação que Deus mesmo botou na sua vida, e botou isso com um objetivo específico de santificar essa pessoa, normalmente as tribulações, as privações, elas são didáticas, elas são pedagógicas, Deus está querendo lhe ensinar alguma coisa. Aprenda, ouça Deus, arrependa se tem alguma coisa aí nesse negócio. Não é a história de Jó, não, veja que tem alguma coisa de fato aí. O que é que Deus quer me ensinar com isso? Não é dizendo qual foi o pecado que eu cometi, não é esse o caso. O que é que Deus quer me ensinar com isso? Aqui não há qualquer menção aqui que esse salmista tenha cometido qualquer pecado. Nem Jó. Deus tinha dito, Jó era bom, reto, íntegro. Pois é, mas assim mesmo Deus massacrou o cara. O que é que Deus queria na história de Jó? Mostrar a sua glória. Só isso. Para Deus pouco importa se Jó ia estar doente, não doente, sofrendo, não sofrendo. Isso não interessava. O que interessa é a minha glória nesse negócio, só isso. Por isso que eu digo para vocês aqui, eu sei que tem gente que não acredita, eu estou me lixando para estar vivo ou estar morto. Isso não faz a menor diferença para Deus. Como Deus disse, Deus não é, Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, tanto para você estar morto como vivo, para Deus dá no mesmo. Não precisa de você para nada. Qual é o meu único interesse em estar vivo? Você serve de Deus, só isso. Como diz o salmista, se eu morrer, eu não vou servir mais para nada, digamos para Deus. Porque só na glória, e na glória, aí é que ele não precisa de mim mesmo. Mas aqui, enquanto está aqui, eu sou servo. E servo é aquele que serve, aquele que presta algum serviço. É só para isso que eu tenho interesse em ficar vivo. Só para isso. Então, olha, meus filhos. Essas pessoas que andam procurando oração poderosa para se livrarem de tribulações, eles estão rejeitando Deus, eles estão rejeitando o agir de Deus na sua vida. Isso é idolatria. Isso é abominação diante de Deus. Estas pessoas rejeitam a aprovação de Deus pelo desconhecimento de que, de alguma forma, através da tribulação, Deus está trabalhando o seu caráter para a sua santificação. As pessoas salvas, como o salmista, aquelas que têm Deus como Senhor da sua salvação, mesmo que se achem nas mais densas trevas, como o salmista aqui se achava, mesmo que se sintam esquecidas por Deus, como o salmista aqui se sentia, por saberem que a sua salvação está firmada em Deus, nunca desistem da oração ao Deus da sua salvação. Eles perseveram em oração, ainda que não obtenham resposta, mas eles sabem que só tem uma pessoa a quem eu posso recorrer, é o meu Deus. Esse é o homem reto e íntegro que Deus disse ao diabo: está vendo meu servo Jó? Pois é, faz com ele aí o que tu quiser, só não tira a vida. Tu vai ver. É isso que Deus quer, a sua glória. Obediência, eu quero obediência. Obedeça e deixe com Deus o resto. Hoje eu tive um aconselhamento, 15h recebi uma ligação, pessoa atormentada, querendo aconselhamento, não é daqui da nossa igreja, e eu perguntei logo: cadê o seu pastor? Ela respondeu aquilo que a gente já sabe: meu pastor só serve para pregar no púlpito. Ele não aconselha ninguém, não orienta ninguém. Diga: onde você está? Eu estou aqui na porta da igreja. O senhor pode vir para cá? Eu digo: vou agora mesmo. Me preparei. Pior que nessa história toda, a pobre Margarete tem que me acompanhar. Lá vem Margarete desde 3 horas para a igreja.
E depois de ouvir os queixumes daquela pessoa e tudo, se vamos para a Bíblia, você deu causa a tudo isso. Você não obedeceu a Deus. Então Deus agora está lhe trazendo para o caminho certo. Só isso. Obedeça a Deus. Você não é crente? Então faça o que Deus mandou e você vai ver que as coisas vão se ajeitar. Pode demorar, mas vão se ajeitar. Obedeça a Deus. Você não é crente? Que droga. Eu sou crente. Crente o quê? Irmãos, como nós podemos perceber, esse salmo esquisito, eu digo assim, ele termina como se lhe faltasse uma conclusão, considerando os outros salmos. Todos os outros salmos, de alguma forma, os camaradas mostram que a coisa está se ajeitando, está no controle, ou eu sei que verei, ou que nem Jó, alguma coisa. Esse aqui não. Na desgraça que o cidadão começa o salmo, ele termina o salmo. Totalmente desalentado. Porém, repito, pela sua oração, pelo conhecimento de Deus que o salmista tinha, tudo estava no comando e sob a providência de Deus. Podemos inferir sem nenhuma dúvida que se esse salmo tivesse um fim como os outros salmos, ele diria como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, mesmo nessa situação que eu estou à beira da morte, mas eu, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que é esse o meu Senhor. Mesmo que eu esteja aqui à beira da morte, mas eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei que Ele se levantará vivo e vai me redimir. Jó disse isso na sua angústia. Ou, se esse salmo tivesse um final como os outros salmos normalmente têm, ou pelo menos uma palavra de alento ao salmista e do salmista para quem lê o salmo, ele diria como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A situação de Davi era essa, na beira da morte, sendo perseguido e tudo. Era eu estou já, pronto, os exércitos me acham já e me matam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse salmista aqui, coitado, não disse isso. Mas certamente ele diria, se esse salmo tivesse um fim, como os outros salmos normalmente têm: a tua vara e o teu cajado me consolam. Que é isso? A disciplina de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. O teu cuidado comigo. O homem terminou o salmo sem dar essa palavra para a gente. Mas pela Bíblia toda e pelos outros salmos, nós sabemos que esse cidadão salmista aqui tinha esse convencimento. Irmãos, é esse o conhecimento que nós desejamos que vocês tenham. Vocês sabem como eu me esforço para ensinar, para aprender e ensinar. Nós precisamos ter esse conhecimento de Deus. Seja qual for a tribulação que nos sobrevenha, ela vem de Deus. Ainda que seja através de demônios, não interessa. Mas que é Deus que está no comando, é. Como aconteceu com Jó, ou quem quer que seja, ou como Paulo, o tal espinho na carne era emissário de Satanás. Paulo sabia disso. Precisamos crescer no conhecimento de Deus. Os apóstolos insistem nisso em todas as suas cartas. Os profetas insistem nisso para Israel em todos os seus livros de profecia. É por isso, irmãos, que eu bato tanto nesse assunto aqui do ensino, da diligência em aprender, em estudar a palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus.
E como salmista, minhas exortações e encorajamento aos irmãos perdem-se no vazio. Por isso eu rogo a Deus que conceda graça aos irmãos, no sentido de que também se esforcem para aprender, como eu, pela graça de Deus, me esforço para ensinar. Vivo doente, e até brinco com vocês e com os médicos, eu não morro nem a pau, meu amigo. Eu fico dizendo, eu não morro nem a pau. O médico vive, às vezes já me conhece, alguns brincando comigo, rapaz, você morre a qualquer hora, eu digo, eu ainda vou fazer sua cerimônia fúnebre. Eu digo para o médico. Então, Deus tem um propósito em todas as coisas, e esse propósito não sou eu que vou mudar, nem ninguém que vai mudar. Deus, Deus é Senhor. Então eu rogo que Deus conceda graça aos irmãos para que se esforcem para aprender, especialmente para que possam ensinar aos seus filhos, como o salmista disse aqui, se eu morrer, como é que eu vou transmitir isso para mais alguém? Como o Ezequias, o rei, disse, se eu morrer, eu agora posso ensinar, como eu não morri, agora eu posso ensinar para os meus filhos, para os outros. É isso, irmãos. Eu chamo tanta atenção dos pais aqui, ensinem seus filhos. Agora, para ensinar os seus filhos, vocês têm que primeiro aprender, claro. Ninguém ensina o que não sabe. E ninguém aprende o que não está interessado em aprender. Então eu rogo que Deus conceda essa graça, se esforcem, busquem o conhecimento, especialmente para ensinar aos seus filhos, e para que, onde estiverem nas suas atividades sociais, possam testemunhar sobre o Deus da sua salvação, seja qual for a situação. Que Deus nos ajude para aprender a lição desse salmista desgraçado, porque o homem está aqui totalmente, pelo relato do Salmo, totalmente desprovido da graça de Deus. E ele sabia disso. Só que tudo isso que aconteceu na vida dele, essa desgraça dele, ele sabe de alguma forma que era para o bem dele. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus nos abençoe para louvor da sua glória. Amém.